Olá, como estão? Mais uma vez aqui para nossa terapia em grupo, tanto no Instagram como aqui no YouTube. No YouTube, como eu sempre falo, vou fazer uma ediçãozinha e no Instagram fica gravado direto através do aplicativo do Instagram mesmo. Hoje, nossa terapia em grupo, vou trabalhar, como eu havia prometido na nossa última conversa, na nossa última terapia em grupo, que eu traria um conto africano. E eu encontrei um conto tão poético, tão fofinho, que hoje eu vou ler, inclusive, esse conto, porque a escrita, a narrativa desse conto, ele tem umas amarrações tão bacanas, tão bonitas, que eu acho que não se pode. Seria negligência minha simplesmente negligenciar cada uma das entonações e dos adereços que tem ali naquele conto. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Correia, psicoterapia na linha junguiana, e tenho essa proposta de trazer semanalmente uma terapia em grupo, usando como fio condutor da nossa terapia em grupo sempre um mito, um conto, um filme. Semana passada foi a história do filme amarrado lá com o mito do Orfeu, né? Mas foi um filme, então vamos trazer sempre alguma narrativa justamente para usar como fio condutor para provocar reflexões. Então, fiquem super à vontade para perguntarem, para fazer associações. Aliás, é esse o objetivo, né? De fazer associações em relação ao conto, ao mito, ao que a gente for trazendo aqui para conversar como fio condutor, às nossas próprias vidas. E quem, por alguma razão, se sentir tocado, se sentir mexido, se sentir provocado ali naquele contexto, se quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, inclusive em relação à própria demanda, pode colocar nos comentários e, na medida do possível, a gente vai responder aquilo, talvez e eventualmente até com um novo vídeo em cima daquilo que vocês propuserem. Inicialmente eu fazia sempre ao vivo, hoje eu não faço mais ao vivo, eu faço gravações, mas quando houver demanda, se surgir alguma demanda ali nos comentários, a gente combina aqui uma apresentação, uma conversa dessa terapia em grupo ao vivo, justamente para poder trazer aqui alguma pessoa para poder compartilhar esse nosso momento. Mas ainda assim, os comentários são super acessíveis para vocês entrarem em contato. Bom, o conto de hoje, como eu disse, é um conto africano. O nome desse conto é O Velho que Assustava o Medo. Então, como eu também disse, eu vou ler, porque eu acho ele muito bonito, eu não quero perder nada. Hoje vai ser mais curto, as últimas têm ficado longas, eu prometo que hoje vai ser bem mais curtinho. Muito bem, vamos lá de novo. O menino se aproximou curioso do ancião. Tinham dito ao garoto que o velho era o mais sábio do continente africano. Passava os dias sentado embaixo de um grande baobá que dava sombra à savana. A árvore era seu trono e ele o rei das terras quentes e secas. O menino tinha olhos grandes e brilhantes como bolas de cristal preto, cabelos cacheados e pele escura como uma linda noite. Em seu olhar sempre transparecia uma pergunta. Queria conhecer o mundo, queria saber como era a África. O ancião tinha palavras incrustadas em suas rugas, suas mãos tinham se acostumado a tecer histórias e sua voz sabia voar como os pássaros, brilhar como as estrelas e escorrer entre as sombras como peixes coloridos. Contou ao garoto que queria saber tudo, que a única forma de conhecer a África e o mundo era ouvir todos os contos, todas as lendas. As palavras que viajam desde os tempos remotos dentro da história dizem mais do que significam. Elas estão escritas com os fios da noite. O garoto, de olhar ansioso, apressou-se a dizer: Como vou descobrir os contos? Quem vai me contar as lendas? E o velho sorriu. E naquele sorriso havia mistérios e sabedoria, que vinham do passado, magia de outros mundos. Então, ele encheu a vasilha de barro negrusco, que sempre o acompanhava, com um punhado de terra e pedrinhas. Depois, levou o recipiente acima da cabeça e derramou a terra que se misturou ao ar, caindo entre a grama e as folhas secas. O menino escutava em silêncio,
Estudava todos os movimentos e ação daquele velho. Sabia que seus gestos, suas palavras, as suas ações tinham significado mágico. Mais tarde, encheu a vasilha de água e pediu ao garoto que o acompanhasse até o rio. Derramou o líquido sobre o torvelinho de águas correntes e falou: escute como a terra se mistura ao vento. Escute as palavras que as águas dizem quando arrastam outras águas. O velho sábio tinha um aspecto, toda uma energia, toda uma aura extremamente séria, porque o momento pedia toda aquela solenidade. Ele sabia que tinha que fazer o garoto compreender a importância de aprender o que a terra quer nos contar. Todo mundo na África sabe que só precisamos escutar a terra. Os contos estão nela. As palavras do velho pareciam ficar presas como galhos no baobá. E continuou. Nos contos escondem-se segredos. Cada palavra serve para algo além de dizê-la e deixá-la voar ao vento. As palavras podem matar pessoas, mas também podem acariciar ouvidos nas noites frias. Se maltratamos a natureza, os relatos se perdem nela. É a terra que nos conta os contos, pois a história nasce nela. E é por isso que dizemos que na África se conta contos para o medo dormir. E o conto acaba aqui. Ele é curtinho, é menorzinho hoje a narrativa, mas eu achei esse conto tão delicioso, tão charmoso e carrega tanta em si, tanta ancestralidade, né? Então, a gente vai fazer uma pequena ampliação desse conto, sempre na perspectiva da ótica da psicologia junguiana, resvalando ali na psicologia positiva, mas trazendo justamente essa linguagem simbólica, arquetípica que essas histórias podem trazer e nos ajudar a refletir nas próprias questões pessoais. Vou trazer só 2 aspectos em relação aos aspectos arquetípicos, né? A gente tem 2 personagens muito presentes, muito claros, né, nessa escrita que eles propuseram aqui nesse conto, que é do velho sábio, naturalmente pelo velho que conta, que passa os ensinamentos, as orientações pro jovem, né, pro arquétipo do jovem que já vislumbra e já tem ali um princípio de começar a sua jornada heróica, né, que daí já inicia também, já resvala no arquétipo do herói. É muito interessante a gente olhar, porque todas essas culturas mais antigas, né, que têm uma bagagem, né, uma linhagem mais ancestral, eles, de fato, se vocês pesquisarem nas outras mitologias, nas outras civilizações, de modo geral, existe uma relevância e uma importância muito grande aos anciãos, né, aos anciões daquele núcleo onde a gente está inserido, ou daquele contexto que está sendo contada a história, ou da sociedade que, de repente, está ali naquela abordagem. E hoje, na nossa contemporaneidade, a gente tem tido, pelo menos na ala ocidental, né, a gente podemos dizer que negligenciamos um pouco esse contato e esse respeito com essa demanda ancestral, né, que os mais velhos das nossas famílias, das nossas sociedades, dos nossos núcleos ali, poderiam estar contribuindo, inclusive com as experiências, obviamente, angariadas ao longo de uma vida inteira, né? E aí é muito legal que tem essa conexão nesse conto, justamente para valorizar a experiência, o conhecimento, os erros, mas também os acertos daquele personagem mais velho, para sinalizar não a maneira como o novo jovem, né, a pessoa que está ali tendo aquele contato, bebendo naquela informação ancestral, tem que seguir mecanicamente, né, como o outro fez. É justamente para poder ter uma base, né, ter material, ter recurso para saber os caminhos que eventualmente deram certo e aqueles que
não foram muito bem, né? Não tiveram um bom êxito, para justamente criar a oportunidade de criar novas alternativas a lidar com a vida que surge ao longo do contexto. Então, acho que é muito bacana essa proposta que tem né, o jovem tem esse ímpeto, né, de querer conhecer o mundo, a África, né? Quando eu li esse pedacinho, eu me lembrei que num desses programas de televisão, eu não vou lembrar, acho que é um filme brasileiro, que é com Lázaro Ramos e companhia, e eles estão lá, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu lembrei desse recorte, né? E tinha um personagem que estava lá na Bahia, né, no Pelourinho ali, pelo que eu lembro era no Pelourinho, e estava rolando uma conversa tal, e aí como se tivesse acontecendo alguma coisa importante no mundo, né, além da Bahia. E aí aquele personagem, ele falava alguma coisa que estava acontecendo exclusivamente ali na Bahia, e aí as pessoas falam, não, mas aqui é na Bahia, né? Aquela outra coisa é no mundo. E aí ele falou, não, Bahia é o mundo, né? Como se a Bahia abarcasse de fato o mundo, né? Com a tamanha a conexão, né, e imersão que ele tinha em relação ao local, né, que ele cresceu, que ele se desenvolveu e que ele estava ali inserido. Quando ele fala que ele quer conhecer o mundo, que ele quer conhecer a África, né, parece que a África é o mundo. E tudo bem, porque é um mundo para ele. E aí isso é bacana também, né? Quantas vezes a gente se relaciona dentro de um nicho e dentro daquele nicho, de fato, tem um mundo envolvido ali dentro, né? Além dessa perspectiva de olhar de fora para dentro, também é bacana a gente olhar de dentro para fora, né? A gente, de fato, mergulhar nesse nicho, né? Nessa África, nessa Bahia, né? Nesse indivíduo, e explorar todas as possibilidades que é possível dentro daquele contexto, daquela demanda, que pode de fato ser um mundo, né? Um universo todo ali envolvido. Então essa é uma das primeiras abordagens que eu acho bem bacana desse conto da conexão. Do ponto de vista da psicologia junguiana, a gente também pode olhar para a representatividade desse ancião como a bagagem, né, de todos os conteúdos inseridos dentro do inconsciente coletivo. Quando ele traz, né, ele está sendo ali o portador da informação, né, da história, dos ensinamentos, mas ele de fato ele está intimamente conectado com o todo. Né? Ele se conecta com a natureza, com o estado de ser das coisas. E aí ele propõe, em outras palavras, justamente, e nos convida, né, a olhar para onde a gente estiver se relacionando, a exercitar uma espécie, ou de fato, o estado de contemplação. E aí as contemplações, né, se a gente for olhar por algumas óticas, talvez você possa pensar e tentar achar que a contemplação é um estado parado, estático, apenas de olhar, né, de observar. E não necessariamente é isso, é de fato você estar completamente conectado, envolvido e experimentando essa contemplação. Essa semana eu tive um tempinho e eu fui de novo a um jardim botânico aqui em Jundiaí, que é um lugar que eu gosto muito, acho maravilhoso, e estava assim uma tarde, eu fui na janela do almoço ali, então tá frio, né, porque a gente está no inverno, mas estava sol, então você andando no sol é uma sensação muito gostosa, né, muito prazerosa. E o dia lindo, céu azul, sol brilhando, vegetação verde, né, maravilhosamente verde. Eu me conectei com essa consciência da contemplação. Eu fiz até uns videozinhos, depois eu pretendo fazer alguma coisa com eles.
mas justamente com essa consciência de contemplar. No caso, eu estava obviamente na natureza, se relaciona também com as informações que esse ancião conta no conto africano, mas não necessariamente. Né? A contemplação de você fazer uma caminhada e né, você está no meio de algum lugar e de fato se conectar com o estado de ver e ouvir de fato tudo que está no seu entorno é um estado de contemplação. E isso não é simples, nem sempre é simples, às vezes é bem complicado, porque nossa mente, né, a gente tem um monte de informações passando e às vezes a gente está no lugar, está com pessoas e só está de corpo presente, né, a nossa mente está flutuando, está viajando com outras demandas. Então você estar em um determinado lugar, estar com uma determinada pessoa e de verdade se relacionar com aquele contexto envolvido é muito interessante e impressionante quando a gente tem essa conexão de observar as coisas que você normalmente não observaria, que a gente normalmente não perceberia, não ouviria, não sentiria, sabe? E então, assim, eu convido vocês a perceberem. Eu gosto muito de fotografar, eu percebo esse meu estado de contemplação quando eu experimento o meu exercício de fotografar, ou filmar, whatever. Porque eu gosto de ir lá na nuance da luz, né, que está incidida em algum objeto, em alguma vegetação. No tom que está representando ali na imagem, né, no ângulo, né, e aquilo tudo exige uma presença, sabe? Um aqui e agora. E é muito legal quando a gente faz essas interrupções desse fluxo maluco que a gente está sempre inserido, quase sempre inserido. É uma espécie de higiene mental, que é uma outra possibilidade que nós poderíamos enxergar para esse estado de contemplação. E quando a gente faz uma faxina, quando a gente, né, interrompe esse piloto automático de um monte de coisas, de pensamentos e demandas. Olha, gente, não precisa ser muito tempo, eu fiquei a minha hora de almoço lá e foi mágico, foi bacana, né? Eu vim de uma quinzena estressante, com um monte de demandas, e aquele foi tipo um reset, sabe? Vamos fazer uma reiniciação, e aí você limpa um monte de coisas que não são necessárias, que não são mais, já foram, e você de fato abre espaço para coisas novas, para percepções novas, para questões novas, para interações novas, para aprendizados novos. Então fica também essa observação em relação a isso, para vocês experimentarem essa sugestão, né, essa recomendação de que vocês experimentem mesmo nas suas próprias vidas essa possibilidade. Eu, fazendo o estudo desse tema e em relação à contemplação, eu me lembrei de dois trechinhos de uma série que chama Rodas do Tempo. O nome é sugestivo também, né? Eu acho essa série bem legal, bem bonita, tem uma fotografia maravilhosa, eu gosto disso, então me chama a atenção. Mas me chamou a atenção porque eu me lembrei de dois recortes específicos que são no primeiro episódio que acontecem essas cenas, que tem a ver com o rio, porque ele enche a vasilha de água, né, e vira, né, despeja aquele líquido no torvelinho da água que está correndo, né, e ele pede, escute, né, o que as águas falam, né, quando entra em contato com esse carregamento, né, com essa recepção e essa condução de um novo líquido ali dentro daquele contexto de rio. E tem uma passagem que eu já vou contar, e outra passagem que ele menciona também no conto é quando ele leva essa cuia, né, que ele carrega. Imagino, sabe aquele macaco do Rei Leão, né, que tem um monte de treco pendurado? Eu fiquei imaginando essa cena. Baobá e tudo mais, né?
E aí ele eleva, né, com buquinha lá, a vasilha que tá lá, que ele colocou a terra, né, que ele pega um punhado de terra, cheia de terra e pedregulho e joga ali, e aí ele eleva acima da cabeça, né, que é acima do ego, né, acima deste ser, para conexão com o todo, né, e despeja aquele conteúdo, e aquilo se mistura ao ar, né, ao vento, e cai na terra entre a grama e as folhas secas, porque tem essa dicotomia entre o vivo e o morto, e tá tudo bem. Essa dinâmica é necessária, ela é vital. E aí também tem uma passagem em que duas personagens lá têm uma relação com essa percepção do vento, do que é que tá dizendo. Começaram agora, gente, esse barulho de furadeira. Não sei se o microfone está captando. Sinto muito se estiver incomodando, mas vamos lá. No primeiro episódio, então, na série Rodas do Tempo, que está na Amazon, tem uma passagem logo no início que é maravilhoso, né? Não é exclusivo para mulheres, mas no contexto ali se dá nessa energia, nesse grupo ali no contexto, tem um processo iniciático de uma jovem, né? Então tá ali com um grupo de mulheres que elas vão para o alto de uma montanha, né? Para alguma região onde está passando, tem a vazão do rio que desce da montanha. E aí eles estão ali todas envolvidas, né? Um semblante é lindo, gente, é mágico. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessa sinergia, dessas mensagens que isso pode passar, que eu acho maravilhoso. Então, recomendo que vocês vejam. E aí tá lá aquele grupo de mulheres de todas as idades, né? Acompanhando aquele processo de iniciação, aquele processo iniciático daquela jovem. E aí elas sentam, tá lá passando algumas instruções, elas sentam, cada uma, né, umas de pé, outras sentadas, e aí essa jovem tá tendo o cabelo trançado por uma outra mais velha, e tem uma outra do lado, que é a orientadora dela, acompanhando aquele trançado de cabelos. E aí, entre outras coisas que tá ali dentro do círculo de mulheres, ela fala que ser mulher é sempre estar sozinha e ao mesmo tempo nunca estar sozinha. É sempre estar sozinha e ao mesmo tempo nunca estar sozinha. E aí ela fala que quando ela estiver ali naquele contexto do filme, mas eu acho tão bacana isso para nossas vidas, quando ela estiver em algum momento de dificuldade, ela está no processo iniciático, lembra? Quando ela tiver alguma demanda de dificuldade, para ela tocar a trança dela e lembrar de todas nós, sabe? Lembre de todas nós, porque nós todas estamos com você. É bacana, é bonita, é forte, né? Aquele momento ali. E aí continua aqui ali naquele processo, ela se levanta, né? Porque ela está prestes a fazer, né? A efetivamente atravessar o processo iniciático. E aí elas estão no alto de uma pedra, assim, né? E embaixo está passando o rio. E aí ela está olhando para frente, a orientadora está ali passando algumas informações. Ninayev é o nome da orientadora. E aí ela fala assim, confie no rio. Né? Ela tá atrás assim, confie no rio. E aí ela pega e joga a menina. Joga a menina ali do alto da pedra, cai a uma altura razoável até. E a menina é pega de surpresa, porque ela não tá esperando que ela vai ser jogada. Acho que ela tá pensando que ela vai pular. Gente, às vezes precisa mesmo de... Sabe aquelas imagens de... Tem nem sei se ainda tem, mas teve um tempo atrás que rolava um meme da mamãe passarinho né, pondo o pé assim no filhotinho para fora do ninho para ele voar. Porque senão, às vezes, a gente tem uma dificuldade de sair ali da zona de conforto, não é verdade? E vez por outra precisa mesmo de uma mamãe passarinho ou de uma orientadora firme e confiante, obviamente, na sua pupila,
de jogar, às vezes, né, de empurrar. Às vezes a vida não flui, às vezes a gente precisa mesmo de alguns empurrões para avançar. E aí a menina fica ali se debatendo, rio abaixo, tal, e aí chega um momento que ela se entrega, né? Ela entra em contato com a dinâmica do rio. E aí quando ela para de se debater ali naquela corredeira, ela boia. E quando ela boia, ela fica ali, ela fecha os olhos, ela se deixa levar até que as águas daquele rio, daquela corredeira se acalmam, né? Porque vai continuando, e ela vai para a margem, né? E aí ela está iniciada, né? Está na dinâmica da iniciação. É muito interessante, justamente pela conexão que tem, né, no conto, quando as águas, né? O que é que as águas contam desse contato, dessa interação, né? O que é que, o que, é que as pessoas ao nosso entorno contam das nossas interações, o que é que nós contamos das interações das outras pessoas. Tudo é afeto, tudo é emoção, que é um dos simbolismos dessa condição da emoção, tal, é o elemento água. Muito bem. E uma outra passagem é em relação ao vento, que o velho fala que todo mundo na África sabe que precisamos escutar a terra, né? Os contos estão nela. E aí a terra não é apenas só do elemento terra, né? Do elemento sólido. Quando eu escuto e escutar a terra, eu escuto o planeta Terra, né? O contexto terra, né? O que significa terra. E aí quando a gente para nessa sugestão que eu falei sobre a questão da contemplação, quando a gente está disposto a ouvir e ver o que nós, né, o que é fora do comum, fora dos padrões, por vezes a gente tem acesso a questões muito interessantes. Lá na passagem pequenininha, tem todo um contexto, né, a série, obviamente, mas lá na série elas estão de novo em cima de um rio, acho que era um riozinho, porque elas estão numa espécie de uma pontezinha, assim, não muito longa, sabe aquelas pontes que a gente vê em filme europeu, meio altinha, assim. E aí uma das meninas está lá, que é a que foi iniciada, e chega a orientadora dela, a Ninayev, e tá ventando, as folhas das árvores se movimentando, toda uma dinâmica acontecendo no entorno. E aí ela fala: você está ouvindo isso? E aí a menina fecha os olhos para se conectar com, né, às vezes não é simples a gente perceber, então ela fecha os olhos para poder diminuir a quantidade de estímulo. Você percebe que é por isso que é uma das questões que a gente fecha os olhos, porque às vezes o que a gente vê, a ilusão do que nós somos capazes de captar pela luz dos olhos, pode nos enganar, pode nos iludir, né? Então, ainda na relação de terra, né? Uma dos nomes terra é Maia, né? Na mitologia, que é ilusão. Então, ela fecha os olhos e ela, de fato, se conecta com aquela informação de conexão, sabe? E aí transcende, não necessariamente e exclusivamente, apenas o fator auditivo, mas quando ela se entrega e ela se conecta ali naquele contexto, todas as potências intuitivas dela são acessadas. E aí ela não só escuta pelos ouvidos, ela escuta pela toda a percepção intuitiva que ela se dispõe a se conectar ali. É muito, muito bonito, muito interessante. E aí, quando o ancião no conto propõe que nós precisamos, né, a Terra tem todas as informações e ela está disposta a nos contar, é justamente você fazer essa disposição de conexão para acessar. Não é ter acesso, está lá. Por incrível que pareça, está lá. É só a gente, entre aspas, a gente de fato se movimentar nesse sentido para fazer essa conexão e acessar esses conteúdos.
E aí, eu sempre falo, né, eu faço sempre essa recomendação observativa que, por nossa conta e risco, né, nós somos responsáveis pelo que nós vamos fazer, não necessariamente tudo que nós acessamos precisa ter juízo, né? Precisa ter juízo de saber o que nós vamos fazer com todas as nossas potências, né? Às vezes a gente pode fazer algumas coisas. As palavras podem matar ou acariciar os ouvidos em noites escuras, né? Não é a fala, não é a palavra, não é a mensagem que mata efetivamente, mas é a maneira, é a disposição, é o momento, é a conexão, né, que dependendo no contexto que a gente estiver inserido, é que de fato vai matar, ou acariciar os ouvidos numa noite fria. Por nossa conta e risco, os recursos estão postos, não são os recursos que são os problemas. O problema está em qual é o uso que nós vamos fazer desses recursos, que são. Não tem juízo de bom ou ruim, de negativo ou positivo, né? É o desenvolvimento disso que vai dar o tom da polaridade. Muito bem. E faltou eu falar sobre que eu tinha anotado aqui. Eu falei todo o resto da questão da geracional. Acho que eu falei, né? Que é bacana de ver a observação justamente do arquétipo do velho sábio com o do jovem que tá, né, já é um aspirante aí ao arquétipo do herói. De fazer mesmo essa transição entre as questões geracionais. Eu falei lá no comecinho que a gente dá pouco valor e tal, mas que é importante a gente resgatar. Então, acho que eu não fui clara o suficiente no sentido do que eu havia pensado em propor, em provocar, que vocês falem com os seus velhos, né? No melhor sentido das palavras. Falem com os anciões que são da sua família, com os anciões que são ali, que fazem parte da sua comunidade. É interessante vocês estimulá-los a trazer as histórias, gente, porque todo mundo tem história. Né? Se a gente consegue, vez por outra, dependendo do contexto, a gente tirar, né, daquele piloto automático que vez por outra nós nos colocamos, independente da idade, e nos conclamarmos, né, a trocar efetivamente experiências, vocês podem de fato se surpreender com as histórias do outro. E, de novo, não para vocês reproduzirem ou para usar esse artifício como mera fofoca para saber da vida do outro, mas de fato de vocês aprenderem, né, os êxitos, os desafios, as superações, né, aos tombos, né, que eventualmente outras pessoas experimentaram, para nos capacitar a desenvolver a nossa trajetória de vida de uma maneira menos desafiadora que eventualmente aquela pessoa com quem a gente está tendo contato atravessou. E se aquela pessoa teve menos desafio, ela foi muito mais, eventualmente, né, pelo menos pelo contexto que ela compartilhe com você, mais exitosa do que você até então, aprenda. Se já teve alguém que já sabe como é que sobe a montanha, vai lá saber como é que faz para subir, não para subir igual, mas para ter um norte, né, de como cadê a montanha. Às vezes a gente nem sabe onde está a montanha. Então fica aqui o convite de vocês observarem esse contexto. E mais um ponto interessantíssimo do conto que me chamou muita atenção foi a presença do baobá. Né? O baobá é uma árvore característica muito presente na África, né? Sobre a cultura africana. Não é uma... a África é um continente, não é um país, né? Então cada núcleo, cada setor, cada comunidade, cada país, cada núcleo que tiver ali dentro daquele imenso território africano, obviamente tem várias nuances, várias disposições que afetam uma ou outra percepção. Mas, de modo geral, o baobá, ele é tido, a árvore baobá é uma grande árvore. Ela tem muitas funções dentro da comunidade africana, né? De novo, com uma ou outra nuance diferente, mas ela tem uma grande representatividade do ponto de vista prático e do ponto de vista prático, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista comunitário.
Ela é tida como uma árvore sagrada. Ela é sempre, pelo que eu entendi, gente, ela tem muita coisa. Pode comer a folha, pode usar o caule, pode usar o fruto, pode usar. É, é, Ai, tinha mais uma outra coisa. Ah, sombra, óbvio, né? Porque ela é uma grande árvore e aí a copa dela, ela acaba. Ela tem uma copa ampla e isso. Essa copa ela é sempre muito usada, né, muito experimentada pelas comunidades que são no entorno ali daquelas árvores para as pessoas se abrigarem do sol escaldante. Em alguns lugares na África não é simples, pelo que a gente tem notícia. Eu não estive na África ainda, mas pelo que eu tenho notícia. E além de você se proteger do sol escaldante eventualmente, né, era um local de encontro mesmo, sabe? Onde as pessoas de fato trocavam, onde tinha de fato essas experiências de fazer essas rodas de conversa, sabe? Então sempre teve essa importância muito intimamente relacionada com as demandas da sociedade daquele contexto onde estava envolvido aquelas grandes árvores. E aí é interessante que este ancião, ele é bonito o conto, né? Eu acho tão bonito, tão poético, porque de fato ele associa a, esse local como um reino, né? Então ele é o rei e esse baobá é o trono. Uma característica do ponto de vista da espiritualidade em relação a essa árvore baobá, há linhas que trazem, que dão conta que essa árvore era onde os ancestrais ficavam, sabe? Então acabavam sendo a moradia desses nossos ancestrais que morreram, então as almas estavam lá. Então, naturalmente, por si, toda essa sagralidade envolvida em relação ao contexto dessa disposição do velho sábio, o baobá também é uma representatividade justamente de toda essa cultura ancestral, essa herança cultural que está ali presente dentro daquela civilização, daquele núcleo, daquele contexto onde, no caso, está tendo o conto ali que é entre o jovem e o velho sábio. Eu acho que é isso, né? Eu gostei muito desse conto. E não precisamos. Eu não sei se no Brasil tem baobás, eu não sei se essa árvore, né, tem aqui. Deve haver, eu não conheço, acho que eu nunca vi um baobá de corpo presente. Mas acho que independente, e sem minorizar a importância e o simbolismo da árvore baobá, mas acho que independente da árvore, se a gente tem ou não aqui um baobá, né? Se você elege, eu acho que é importante mesmo. E o convite hoje é dentro da possibilidade de fazer mesmo essa reconexão, essa reaproximação com a natureza. Então, se não há um baobá, efetivamente, né, temos árvores, felizmente. Então, conecte-se, né? Conecte-se com alguma árvore. Não precisa contar para ninguém, né? Senta lá, fica lá e estabelece algum tipo de conexão e abra os ouvidos. Abra o processo intuitivo para poder fazer as percepções que está acontecendo no seu entorno e experimente isso de uma maneira que você possa integrar, né, fazer mudanças internas para fazer as interações e as novas movimentações no dia a dia. Duas coisas de recomendação em relação à movimentação, a proposta hoje aqui. Reconecte-se com a natureza, né, com a natureza, em especial com a natureza, do jeito que for possível. E inicie uma movimentação de reaproximação, mesmo que pontual, comece mesmo que pontual, com o estímulo de saber as histórias dos nossos anciões. Converse com os mais velhos, né? Pergunte, ouça, né? Não vá perguntar já sabendo a resposta que você espera.
Pergunte e ouça efetivamente o que é que esta pessoa, que estes indivíduos podem ter para nos oferecer, podem ter para nos comunicar. Às vezes a gente. Olha, eu tenho bastante convicção de que aqueles que fizerem essa experiência serão surpreendidos com as coisas que serão reveladas nessas conversas. Recomendo. Eu já fiz isso algumas vezes. E sempre que. Olha, não precisa ser. É muito mais fácil com pessoas de casa, né? Com pessoas íntimas e próximas para poder estabelecer essa conversa inicial. Mas olha, é impressionante como as pessoas estão carentes de conversa. Converse. Né? As pessoas mais velhas têm uma bagagem imensa. Agora, né? Depende das faixas etárias, naturalmente. Mas não fiquem restrito a exclusivamente estabelecer essa reconexão, a investigação dessas histórias pregressas apenas e exclusivamente de pessoas de cabelos brancos. Se bem que eu já tenho alguns. Mas, sabe, pessoas que têm outras experiências, sabe? A gente não vive vidas iguais, né? Às vezes até mesmo em idades similares ou análogas, certamente cada qual tem o seu mundo, né? Brincando de novo entre África e mundo, entre Bahia e mundo, né? Cada pessoa tem o seu mundo e pode ser muito, muito, muito desafiante, obviamente, mas muito rico. É muito salutar saber, não de querer saber da vida do outro, mas de aprender as experiências que o outro atravessou. Bom, é isso, gente. Se eu fico aqui, eu vou continuar falando. Eu prometi que eu ia fazer menor hoje. Já estamos a 40 minutos. Bom, gente, muito obrigada. Foi ótima a companhia. Eu adorei falar desse assunto. Eu adoro esse conto. E semana que vem tem mais. Vou trazer um conto ou um mito. Eu não escolhi ainda, não elegi. E tudo bem, sabe? Essa flexibilidade também me faz bem. Eu espero que para aqueles que isso seja um pouco mais difícil, que seja uma excelente oportunidade de exercitar a flexibilidade da surpresa. Beijo, gente. Até a próxima, viu? Vou fechar aqui no Instagram. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, povo. Até.